Eu, homem de 45 anos, estive casado com M. Fimo, de 45 anos, nos últimos 15 anos. Sou executivo em uma empresa, enquanto minha esposa é dona de casa. Ela costumava trabalhar em um viveiro na casa dos 20 anos, mas após o casamento ela optou por ser dona de casa. Temos duas filhas, Emma, 13 anos, e ela, 11 anos. Éramos uma família feliz até que a verdade sobre a adulteração da minha esposa foi exposta graças à Smart TV. Ok, então na semana passada foi o aniversário do nosso amigo John. Ele está morando em um país diferente há alguns anos. Fizemos uma videochamada para ele à meia-noite para desejar a ele um feliz aniversário. Após as felicitações, nós quatro, eu e minha esposa, juntamente com John e sua esposa, estávamos envolvidos em um papo sobre trabalho e vida. Ele não tinha outros planos para a noite de aniversário, então decidimos passar um tempo juntos virtualmente e relaxar por um tempo. A esposa dele sugeriu que poderíamos espelhar a videochamada do WhatsApp na TV, dessa forma, poderíamos nos sentar, relaxar e passar um bom momento juntos. A esposa do meu amigo e a Amy também são boas amigas, e costumávamos sair bastante quando eles estavam na cidade. De qualquer forma, a Amy conectou o telefone dela à TV, já que o aplicativo do controle remoto da TV já estava instalado e ativo no telefone dela. Pegamos umas cervejas e petiscos e aproveitamos a celebração virtual. Depois de um tempo, a Amy se sentiu tonta e cochilou no sofá, enquanto John e eu continuamos conversando. A esposa dele também estava dormindo. Cerca de 15 a 20 minutos depois, a ligação foi desconectada devido a flutuações na internet, e a tela do WhatsApp da minha esposa apareceu na TV. Eu estava prestes a ligar de volta para o John quando notei mais de 10 mensagens não lidas de alguém chamado Olifeline ou com um coração. Fiquei um pouco surpreso porque não era eu. A curiosidade falou mais alto e eu cliquei na foto do perfil, descobrindo que era o amigo de infância dela, o Matt. Eu o alimentei 1 zilhão de vezes depois do meu casamento, porque minha esposa era próxima dele. Eles eram vizinhos e amigos da escola. Ela me disse uma vez que todos ao redor deles no bairro e na escola pensavam que eles estavam namorando ou eventualmente namorariam. No entanto, isso nunca aconteceu. De acordo com minha esposa, ela não o via como um parceiro romântico, e além disso, o Matt não tinha interesse em mulheres na situação atual. O Matt estava solteiro. Eu não estava muito preocupado em ver a conversa Olifeline ou da minha esposa porque ela me disse que ele não tinha interesse em mulheres. No entanto, logo em seguida, outra mensagem apareceu da conversa, dizendo: "Bebê, estou com saudades de você." Isso me fez investigar o assunto. Eu abri a conversa de chat com o Matt de forma hesitante e descobri que minha esposa estava conversando com ele o tempo todo através do telefone, enquanto estávamos conectados na videochamada. Infelizmente para ele, ela inesperadamente adormeceu sem lhe dar um beijo de boa noite, e por isso ele começou a bombardear o WhatsApp dela. Depois que ele recebeu o cheque azul nas mensagens, suas mensagens se tornaram mais intensas, perguntando por que ela não respondia, se estava tudo bem, que não conseguia dormir sem o beijo de boa noite dela, entre outras coisas. Eu já estava certo de que o relacionamento deles ia além da amizade. Rolei a conversa para cima e descobri que eles trocavam mensagens picantes quase todas as noites. Eram conversas muito sugestivas, o que me causou arrepios. Enquanto minha esposa dormia tranquilamente no sofá, eu lia todas as conversas que ela tinha com o amante. As conversas às vezes tinham flashes de fotos explícitas e imagens nuas, o que me deixava enjoado. Eu estava anestesiado, mas ao mesmo tempo queria saber de tudo o que havia acontecido entre eles. Eu não sabia como tirar capturas de tela das conversas na TV, então usei meu celular para tirar fotos da tela da TV. Depois de tirar umas 4 ou 5 fotos, terminei. Eu não me importava em reunir provas. Eu queria saber o como e o porquê. Queria gritar de frustração, mas não sabia como confrontá-la. Já eram 2 horas da manhã e eu já tinha bebido várias cervejas, junto com algumas doses de uísque.
Eu mal tinha energia para me mexer ou pensar. Eu apenas continuava rolando a conversa, vendo meu casamento fracassado na minha frente na tela grande. Tudo parecia sem sentido naquele momento. Ela compartilhava todos os detalhes íntimos com o amante, inclusive os momentos íntimos entre nós. Na verdade, depois de cada momento privado entre nós, ela repetia a mesma coisa com ele, para compensar os sentimentos dele. Sinto nojo. Eu queria saber quando tudo isso começou, então continuei rolando, mas parecia um oceano interminável que ficava mais profundo mesmo depois de chegar ao canto mais profundo. Nesse momento, as mensagens do Matt haviam parado de chegar e havia um silêncio mortal na casa. Eu me sentia assombrado. Peguei uma almofada que estava ao meu lado, apenas para garantir que não estava sonhando ou alucinando. Ainda estava rolando sem pensar quando a Amy de repente acordou do sono. Sua cabeça sonolenta ficou instantaneamente hiperativa ao ver sua vida dupla exibida na tela da TV. Ela imediatamente arrancou o controle remoto da minha mão e desligou a TV. Depois, ela pegou o telefone e o desconectou da TV. Eu apenas continuei olhando para ela perplexo. Vi ela abrindo a conversa do WhatsApp, olhando rapidamente a conversa do amante e depois fechando o aplicativo com um suspiro profundo. Esse longo suspiro foi um sinal de rendição. Ela entendeu que eu sabia de tudo. Ela segurou meu rosto com as mãos e se aproximou de mim, dizendo: "Oh querido, eu posso explicar, por favor, me ouça." Eu olhei de volta para ela e respondi: "Claro, explique, por favor." Ela ficou surpresa com minha resposta. Ela esperava que eu reagisse de forma exagerada e não a ouvisse. Eu teria feito o mesmo se fosse por volta das 14h30 em vez de 2h30 da madrugada. Eu estava quase desmaiando, em parte por causa do álcool e principalmente por causa da verdade que estava se revelando. Eu repeti: "Oh droga, explique." Ela ficou sem palavras. Ela finalmente lembrou e disse: "Bem, na verdade." Eu a interrompi dizendo: "Sabe o que? Não tente. Você está encrencada." Dizendo isso, fui mancando para o quarto. Ela me seguiu. Eu me virei para ela e pedi para que ficasse do lado de fora enquanto batia a porta na cara dela. Ouvi ela bater na porta algumas vezes, mas acabei desmaiando em seguida. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada e quase esquecido do que aconteceu na noite anterior. Saí do quarto para pegar uma garrafa de água, minha garganta estava seca. Ao me ver saindo do quarto, ela correu na minha direção, e com aquela visão, todas as memórias angustiantes da noite anterior voltaram também. Ela tentou me abraçar, mas pedi para que se afastasse. Ela recuou com os olhos marejados e um olhar de cachorrinho. Ela me disse que eu entendi errado. Eu a ignorei e fui até a geladeira pegar uma garrafa de água. Ela continuou me incomodando, dizendo que eu estava exagerando e que ele era apenas um amigo, que eles nunca tiveram nenhum relacionamento físico, que era apenas nas conversas, apenas uma flertada saudável. Eu não estava pronto para a confrontação ainda, mas suas desculpas esfarrapadas me irritaram, e eu gritei mais alto: "Sério? Quem na Terra manda nudes para amigos do sexo masculino? E o que significa essa troca de mensagens picantes? Ele não deveria estar desinteressado em mulheres? Então como diabos ele encontrou interesse nas suas partes íntimas?" Era uma manhã de sábado, e felizmente meus filhos não estavam em casa. Eles estavam com meus pais naquela semana, aproveitando as férias de verão. Eu a encarei, pedindo uma explicação. Meu estado mental estava terrível. Eu queria chegar ao cerne da situação, apesar de saber que isso me destruiria por dentro. Eu queria que ela confessasse todos os detalhes do seu erro, mas sentia como se fosse vomitar toda vez que ela abria a boca. Eu rangei os dentes, pedindo para que ela falasse, mas a calei quando ela começou a falar. Não sei o que estava fazendo. Eu sei que agi de forma irracional, mas como alguém reagiria ao descobrir que está sendo traído há 15 anos e que sua vida de casado foi uma farsa completa?
Engoli toda a garrafa de água de uma só vez e então a ordenei confessar tudo desde o início, senão eu a espancaria até ficar preta e azul, um amante de duas caras dessa vez, em vez de encobrir ou suplicar, ela revelou a verdade. Ela confessou que ela e Matt sempre foram amantes, eles iniciaram um relacionamento físico no ensino médio e desde então continuaram com isso. No entanto, Matt era preguiçoso e foi direto com Amy, dizendo que não poderia arcar com as despesas dela. Para dar um pouco de contexto sobre Matt, ele é um desistente da escola que nunca ganhou um centavo por conta própria. Os pais dele tinham algumas propriedades decentes nos subúrbios cujo aluguel mantinha suas despesas. No entanto, isso não era suficiente para sustentar duas pessoas. Eu conheci os pais dele algumas vezes quando visitei a casa da Amy. Eles estavam preocupados com a preguiça do Matt e pediram a Amy que o aconselhasse a arrumar um emprego ou começar um negócio. Todos, exceto Matt, estavam preocupados com o futuro dele. De qualquer forma, voltando ao assunto, Amy confessou que ela rompeu os laços com Matt muitas vezes devido aos problemas de compromisso dele. No entanto, ele sempre conseguiu reconquistá-la. Aparentemente, Matt nunca teve problemas com Amy namorando outros homens, embora ele nunca tenha namorado ninguém além de Amy. Ela teve alguns namorados antes de começarmos a namorar, então isso parecia verdade para mim. Embora seja incrível, que tipo de amante faz isso? Eu sei, talvez um preguiçoso. Perguntei a ela por que eles não se casaram, se eram tão próximos. Ela disse que o Matt nunca teria condições de proporcionar um bom estilo de vida para ela. Além disso, Amy também nunca teve um emprego estável e nunca teve aspirações em relação à sua carreira, que a fizessem ser a provedora da casa. Então, ela optou por ser uma aproveitadora e levar uma vida dupla. Fiz uma última pergunta a ela e se as meninas eram minhas ou do Matt. Ela jurou que eram minhas. Eu não estava convencido e ainda desconfiava dela. Ela se ofereceu para fazer um teste de DNA se eu não estivesse convencido. Ela disse que não podia arriscar ter os filhos com o Matt porque tinha medo de que, se a verdade fosse descoberta e eu abandonasse as crianças, ela tinha certeza de que o Matt não seria capaz de criá-las, mesmo que quisesse. Eu não sei se deveria ficar aliviado por saber que pelo menos as crianças eram minhas. Eu pedi para ela sair de casa, caso contrário, revelaria a verdade a todos, inclusive as meninas. Elas podem ser jovens, mas são inteligentes o suficiente para entender a verdade. Ela me implorou para não contar isso à filha, dizendo que elas a odiariam e a desrespeitariam. Enchi a garrafa de água novamente, peguei algumas garrafas de cerveja e entrei no meu quarto e tranquei a porta. Sentei na frente do meu laptop e fiquei olhando para a tela por mais de 1 hora. Não sei o que fazer a seguir ou com quem falar. A verdade estava me consumindo por dentro, eu me sentia sufocado. Depois de esvaziar as garrafas de cerveja, saí do meu quarto, peguei as chaves do carro e dirigi até a casa dos meus sogros, que ficava a 30 minutos de distância. Minha sogra atendeu a campainha com um sorriso, mas ao ver meu rosto vermelho, ela soube que algo estava errado. Ela chamou meu sogro, que saiu correndo do quarto deles e me fez sentar. Eu estava suando e tremendo de ansiedade. Eu contei a ele que não sabia de outra maneira melhor de enfrentar isso, enquanto narrava tudo. Minha garganta ficou seca e minha temperatura corporal subiu enquanto eu revelava a feia verdade. Perto da metade disso, ouvimos alguém batendo na porta. Era a Amy. Ela entrou na casa furiosamente e me pediu para sair imediatamente. Ela disse que isso era assunto particular nosso e que deveríamos lidar com isso e não envolver os pais dela. As próximas horas foram uma série de raiva e turbulência emocional. Eu a repreendi por me trair por 15 anos, enquanto ela minimizava isso como um relacionamento casual que não significava nada para ela. Gradualmente, ela transferiu a culpa para mim por manipular os pais dela contra ela, e eu me defendi. Minha tia também ficou do meu lado e a criticou. Eu estava com a cabeça pesada por tudo isso e voltei para casa. Pedi a ela para não voltar para casa nunca mais.
Passei o fim de semana inteiro bebendo, desmaiando de vez em quando e enchendo meu estômago com álcool. No dia seguinte era segunda-feira. Fui trabalhar me sentindo grogue e exausto. No escritório, pesquisei alguns advogados de divórcio e marquei um horário com um. Quando voltei para casa, percebi que algumas de suas coisas estavam faltando. Acho que ela veio para casa quando eu estava fora, pegou algumas de suas coisas e foi embora. Não me dei ao trabalho de verificar. Ela me mandou uma mensagem dizendo que ficaria em um hotel para me dar um tempo para esfriar a cabeça. Sério, ela acha que o assunto era tão trivial que eu simplesmente seguiria em frente? Ela também me enviou mensagens pedindo perdão e fazendo promessas de terminar o relacionamento com o amante. Já faz uma semana desde aquele dia fatídico. Hoje é sexta-feira novamente. A semana passou muito devagar para mim. Acho que o fim de semana será ainda mais devagar. Tenho um compromisso com o advogado na segunda-feira. Tenho lido muitas histórias no Reddit para encontrar uma solução para o meu problema, mas acho que o meu caso é complicado. Mais do que a mim mesmo, estou preocupado com as minhas filhas. Como devo lidar com elas? Como devo confrontá-las? Devo confrontá-las mesmo? Todas as sugestões ou conselhos são muito apreciados. Nosso primeiro comentário soa assim, ok. Comentário. Eu entendo sua dor. Passei por uma situação semelhante quando peguei minha esposa com seu suposto melhor amigo. Minha filha tinha 12 anos na época, mas decidi confrontá-la. Não entrei em detalhes, apenas disse que sua mãe gostava mais do amigo do que de mim, e por isso deveríamos viver separados. Ela lidou com isso de forma madura. Obtive a guarda da minha filha, já que minha esposa não tinha emprego. Minha filha completou 18 anos este ano e, eventualmente, descobriu toda a verdade por diferentes fontes. Ela me agradece por não ter escondido isso dela. Boa sorte, eu sei que é difícil. Em primeiro lugar, peço desculpas por sua esposa ter agido dessa maneira. É angustiante ouvir que ela admitiu que esse homem tem sido seu amante o tempo todo. Parece que você era muito bom para ela e ela conseguiu realmente te iludir e criar o próprio mundo de fantasia dela, desconhecido para você. Além disso, acredito que há muita validação no comentário de que as crianças apreciam quando lhes é dita a verdade. Embora a verdade possa mudar suas vidas, acho que é melhor que elas descubram mais cedo do que mais tarde, para que não ressintam você e a mãe delas por isso no futuro. Se você contar a verdade a elas, elas serão capazes de processá-la à sua maneira. Não acho que aconselhamento deva ser descartado, acredito que elas podem realmente se beneficiar disso. Atualização. Primeira atualização. Obrigado a todos pelas boas orientações. Peço desculpas por não ter atualizado vocês antes, mas me comuniquei com alguns de vocês através de mensagens privadas e comentários. Sei que se passaram 6 meses desde o meu primeiro post e deixem-me dizer que não foi nada menos que uma jornada turbulenta. Me encontrei com o advogado naquela segunda-feira e compartilhei minhas preocupações sobre minhas filhas. O advogado me aconselhou a confrontar as crianças de forma sutil sobre a separação e não entrar em detalhes, já que isso poderia causar traumas mentais. Ele também disse que, devido ao fato de minha esposa estar desempregada e considerando a natureza do seu caso, eu tinha uma boa chance de obter a guarda. No mesmo dia, meus pais ligaram para Amy para que ela buscasse as crianças em casa. Eles ainda não estavam cientes da situação. Ela voltou para casa com as crianças quando eu estava exausto no sofá após a estressante reunião com o advogado. Evitei ter qualquer conversa na frente das crianças e me isolei no meu quarto. Quando ela entrou no quarto, disse a ela para confrontar as meninas sobre seu adultério. Ela começou a soluçar e me pediu perdão. Ela continuou dizendo que as meninas a odiariam por isso. Acho que deveriam mesmo, ela merece ser odiada. O que mais você espera depois de trair sua família por 15 anos? O advogado disse que levaria uma semana ou mais para enviar os papéis de divórcio para Amy.
Eu tinha uma semana para esclarecer as coisas com as crianças e também com meus pais. Disse a ela que estou me divorciando dela. Ela reagiu como se isso fosse algo inesperado. Ela disse que as crianças ficariam traumatizadas com o divórcio. Pergunto-me se os sentimentos maternos dela estavam enterrados todos esses anos. Afirmei que minha decisão é definitiva e lhe dei um prazo de uma semana para confrontar as meninas da maneira que ela quisesse, caso contrário, eu contaria a elas a verdade. Peguei meu travesseiro e adormeci no sofá do quarto. Durante toda a semana, eu saía de casa cedo pela manhã e voltava tarde à noite. À medida que o fim de semana se aproximava, ela chorava e soluçava durante toda a noite, às vezes tão intensamente que eu acordava. Eu até sentia pena dela, mas como ela poderia fazer isso por tantos anos? O que ela estava pensando, que nunca seria descoberta? Ela teria tido várias oportunidades para cortar relações com o amante, mas continuou com ele. Nossas conversas particulares, minhas inseguranças, meus segredos mais obscuros, tudo ela deixou aberto para o amante dela. Como eu poderia esquecer tudo isso? Na sexta-feira à noite, ela me disse que tinha planejado uma maneira de confrontar as meninas no dia seguinte. Eu apenas balancei a cabeça. No sábado, após o café da manhã, ela disse às crianças que tínhamos algumas notícias para elas. Ela disse que eu tinha que ser transferido para um país diferente, então eu me mudaria por alguns anos. Fiquei perplexo, enquanto minha filha me encarava. Eu perguntei sarcasticamente na frente das meninas: isso significa que preciso sair de casa, certo? Ela revirou os olhos, me indicou para ficar quieto e disse: bem, nesse caso, se a casa for grande demais para nós três, podemos nos mudar para a casa dos meus pais e depois procuramos um lugar menor. As meninas estavam perplexas com tudo isso. Elas eram jovens, mas não eram estúpidas para entender o jogo que ela estava tentando jogar. Minha filha mais nova disse a Amy que o que ela estava dizendo não fazia sentido, enquanto a mais velha nos questionou diretamente: vocês estão se divorciando? Eu dei um olhar sério para Amy e a incentivei a falar a verdade. Ela suspirou e desabou. As meninas olharam para mim em busca de respostas. Eu não sabia que elas estavam certas sobre o divórcio. Eu expliquei a elas que não nos sentíamos mais compatíveis um com o outro. Minha filha mais velha afirmou que talvez eu estivesse tendo um caso e que essa era a razão pela qual Amy estava chorando. Ela segurou a mão da mãe e perguntou a ela se eu estava traindo Amy. Em vez de esclarecer as coisas, Amy apenas a abraçou, na expectativa. As meninas me olharam com desprezo. Eu enlouqueci com aquela mulher manipuladora. Fiquei atônito ao ver como ela mudou o jogo contra mim. Eu contei tudo às minhas filhas, como descobri o que sua mãe estava fazendo. É claro que filtrando os detalhes explícitos. Amy gritou comigo por não apoiá-la em suas palavras, dizendo que eu lhe dei a liberdade de dar qualquer explicação às meninas. Então, por que eu não a apoiei quando ela estava contando a elas sobre a minha transferência? A situação estava fora de controle e decidi confrontar a manipulação de Amy. Liguei para meus pais e para os pais dela e pedi que eles viessem o mais rápido possível. Ambos moravam a 25 ou 30 minutos de distância e em cerca de uma hora todos os quatro estavam em minha casa. Aquela hora foi um pesadelo para mim, que nunca vou esquecer em minha vida. Minhas filhas estavam chorando enquanto me abraçavam e, ao ver isso, Amy tentou ao máximo justificar suas ações. Ela chegou até a me retratar como um mentiroso e manipular as meninas contra mim, mas parou quando eu disse que tinha fotos daquelas conversas. Meus pais ficaram chocados ao nos ver naquela condição. Eu narrei o incidente de forma breve e todos desprezaram Amy por um ato tão horrendo. Ela continuou soluçando e implorando por perdão. Por um momento, senti pena dela. Dói ver ela nessa condição, mas ela trouxe isso para si mesma. Em vez de me retratar como vilão na frente das minhas filhas, ela poderia ter dito a elas que tínhamos perdido o amor ou algo assim. Mas ela não estava pronta para assumir a menor culpa.
Agora, a verdade feia dela está nua diante de todos, incluindo as filhas. Deixei claro que estamos seguindo com o divórcio e que as meninas ficarão comigo. Pedi aos pais dela que a levassem embora. Até as meninas pediram a ela que fosse embora. Meus pais decidiram ficar por algumas semanas e cuidar de nós. Foi de fato um momento difícil para nós, mas fico feliz que saímos mais fortes. Me matriculei em terapia para nós três e estamos em um espaço mental muito melhor agora. Meu processo de divórcio está em andamento. Amy reivindicou uma parte da minha casa, o que estou contestando, porque ela não merece um centavo. Surpreendentemente, ela não contestou a guarda das crianças, o que tornou mais fácil e evidente entender suas prioridades. Durante a confrontação e mesmo depois, Amy prometeu cortar todos os laços com o amante. No entanto, depois que ela se mudou para a casa dos pais, ela foi pega visitando a casa do amante. Seus irmãos a pegaram e a humilharam a ponto de ela ter que sair da casa. Os pais dela humilharam Matt por suas ações e informaram também os pais dele. O último que eu soube é que os pais dele cortaram todas as rendas de propriedades que Matt estava recebendo e o mandaram se virar. Enquanto isso, Amy está trabalhando como vendedora em uma loja. Não penso mais nela. Estou focado em criar minhas filhas e oferecer a elas o melhor que posso. Deseje-me sorte. Fim do relato. Agora, para um par de comentários rápidos. Primeiro, sua ex-esposa é realmente uma pessoa terrível. Fiquei surpreso com a forma como ela tentou manipular suas filhas. Fico feliz por você não tê-la deixado te dominar. Não se sinta culpado, você fez a coisa certa. Se você tivesse ficado calado, ela teria virado sua filha contra você. Boa sorte no futuro. Espero que você encontre alguém melhor. O outro comentário diz assim: cara, faça uma verificação de antecedentes antes de se casar com alguém ou contrate um detetive particular. Eu definitivamente vou contratar um detetive particular para minha namorada antes de me casar com ela. Aprendi minha lição aqui. Obrigado e desejo-lhe sorte. Segundo comentário. Sinceramente, surpreendente não é a palavra certa para ouvir como sua ex tentou mentir e manipular seu caminho através disso. Não é chocante porque ela literalmente fez isso durante todo o relacionamento e toda a vida de sua filha. É decepcionante saber que ela é capaz disso, não só com você, mas também com as próprias filhas. O que é revigorante de ouvir é que suas filhas enxergaram através das mentiras dela e sabiam que ela estava mentindo. Você é um excelente pai e está fazendo exatamente o que precisa fazer por elas. Lamento que ela tenha tentado pintar uma imagem diferente.